Amém? Vamos seguir? Então vamos. Ainda baseado nesse pensamento, dessa vigilância que nós temos que ter, por que nós estamos ministrando essa aula hoje? De vez em quando passa pela minha cabeça, todos aqueles meus amigos, crentes, colegas, tal, era uma massa. Quando eu me converti, eu encontrei muitos jovens dentro das igrejas. Depois eu mesmo levei muitos para a igreja, vi muitos chegarem no mesmo bairro, na mesma igreja. E hoje, meu irmão, são pessoas que até estão vivendo, uns estão desviados, uns se tornaram homossexuais, caiu para a prostituição, se tornaram mercenários, ladrões, enganadores, mas outros não, outros estão vivendo a sua vida normal, são taxistas, são camelôs, têm a sua vida de dignidade, trabalham na rua, outro trabalha na Petrobras, mas cadê Deus? Não, Deus deixa esse negócio de Deus para lá, entendeu? Antes uns estavam querendo que o seu filho se tornasse um grande pregador do Evangelho. Hoje estão lutando para que o filho se torne um jogador de futebol. O jogador de futebol dá dinheiro. Então a mentalidade mudou. E eu, quando olho para a minha vida e vejo tudo que eu passei, eu digo que o Senhor teve misericórdia de mim, me ajudou, mas eu não posso acreditar que Deus teve mais misericórdia de mim do que de outro. Ele é justo, o sangue dele derramado é o mesmo por todo mundo, então eu não posso acreditar que Deus foi melhor para mim do que para o meu próximo. Não, não é esse Deus de justiça que nós cremos. Nós cremos num Deus de que faz tanto para mim quanto faz para você. Igual, sem tirar nem pôr. Então hoje eu olho para trás e lembro, e às vezes cruzo com algumas dessas pessoas, e vejo que por que eles não foram adiante. E parece que de propósito alguns flashes passam pela minha cabeça de conversas que o tempo já deveria ter levado, mas creio que o Espírito de Deus nos traz a memória para vermos como eu me comportava diante das situações e eles na mesma roda, como eles se comportavam. Eu sempre fui radical. Para seguir Jesus Cristo, eu sempre fui radical, né? A igreja aqui não tem doutrina do brinco, doutrina do batom, da calça comprida, do cabelo, mas eu sou radical. Aliás, eu me considero o pregador mais radical que o planeta Terra já conheceu. Porque para mim, Bíblia é sim, e o resto não. Então, aquilo que eu identifico que é bíblico, nisso eu vou andar e vou pedir forças a Deus para morrer por isso. E esse meu radicalismo me trouxe até aqui. Hoje eu não tenho nenhum desses meus colegas, dezenas e dezenas da minha época, nenhum para te apontar como referencial. Nenhum alcançou pastorado, nenhum alcançou igreja, nenhum, alcançou um ministério, nenhum se transformou em nada. Então, essa é a palavra de vigilância. Eu quero voltar aqui e lembrar que Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Prova disso, nós vamos ver aqui. Você lembra de 1 Reis, no capítulo 13? Tem um profeta lá, qual é o nome dele? Ninguém sabe o nome dele, né? O profeta sem nome. A gente chama ele de profeta desconhecido. Eu abrevio tanta palavra, qualquer dia alguém vai dizer assim: eu não sabe escrever a palavra toda. É normal. Então, em 1 Reis, capítulo 13, tem um profeta desconhecido. Eu quero que você entenda isso. Ele sai da terra dele com uma missão. Não sai? Lá na terra dele, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu Deus. E lá na terra dele foi dito a ele: entra na cidade por um caminho, não come, não bebe nessa cidade, não te detém nessa cidade e sai por outro caminho. Essa foi a missão que ele saiu.
Então ele sai no cumprimento da missão dele. Em meio ao cumprimento da missão dele, depois que ele já tinha profetizado, o altar já tinha se fendido, as cinzas já tinham caído, a mão do rei ressequeu, voltou ao normal. Depois de tudo isso, ele parte. Quando ele já está saindo dos limites da cidade, vem alguém, encontra e fala com ele: não, onde você vai? Você é aquele profeta que profetizou lá do altar e tal. Sou eu. Volta comigo. Vamos comer, vamos beber, vamos descansar, lavar os pés. Aí ele diz assim: não. O meu Deus. Aí ele lembra da missão dele. Meu Deus me disse: entra na cidade, profetiza, não come, não bebe e sai por outro caminho. Não, mas eu também sou homem de Deus. E um anjo de Deus me apareceu e disse: vai lá com ele, insta com ele, persuade ele e faz ele voltar para comer, para beber, para descansar. O homem ficou quantos dias lá? Pelo menos 2 dias, eu não lembro que ele ficou lá. Era para ele sair, pois ele está saindo da cidade, o homem encontra ele já nos limites da cidade, faz ele voltar tudo aquilo, e ele não somente fica aquele dia, fica lá mais um bocado de tempo. Foi persuadido por causa de palavras, mais ele foi levado. Irmão, eu quero que você entenda que Deus falou com ele de uma maneira muito poderosa. Deus falou com ele de uma maneira tremenda, que ele chega para... Deus precisa falar conosco, dependendo da missão que ele nos dá, ele precisa falar conosco de maneiras muito impactantes. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Vai no Egito libertar o meu povo. Não, mas não vou mesmo. Essa maneira que tu está falando comigo não é o suficiente. Você está entendendo isso? Moisés, quem fez a boca? Não sou eu. Quem fez o mudo, quem fez o sábio? Não sou eu. Não, mas não vou. Não vou. Moisés, põe a tua mão no seio. Agora, põe de novo. Está vendo, Moisés? Não, mas eu não vou ainda, não vou. Joga a vara no chão. Virou cobra. Pega. Virou vara. Está vendo, Moisés? Não, mas não vou. Eu quero um sinal. Tá bom, teu irmão vem ao teu encontro. Ele, já que você não quer falar, ele vai falar por ti. Você vai ser Deus para ele e ele vai ser como teu profeta. Você está vendo o nível que Deus fala para que Moisés seja encorajado a encarar um homenzinho, um pastorzinho folgado no deserto com um cajado na mão, encarar um exército egípcio? Você está vendo a que nível Deus falou com este homem para que ele encontrasse coragem de ir? Isso que eu quero que você entenda. Para esse homem chegar diante daquele altar e dizer: altar, altar, assim diz o Senhor, sobre ti ossos humanos serão queimados, e este é o sinal que deu o Senhor: o altar será fendido e a cinza vai derramar. Na mesma hora, bruct, bruct. Eu quero que você entenda a que nível este homem recebeu a palavra de Deus para chegar diante de um altar de pedra e declarar isso e ver esses sinais. O rei diz: pega nele. Quando o rei diz pega nele, travou o braço. O rei pediu misericórdia, ele disse assim: volta o braço ao normal. O braço voltou ao normal. Com tudo isso, sabendo da sua missão, ele ainda foi persuadido por palavras, mas não eram palavras que visavam glorificar a Deus, eram palavras que visavam o seu próprio bem-estar. Vem comer. Quem? Deus? Não é Deus que vai comer. Vem beber. Quem? Deus. Vem descansar. Deus. Vem lavar os pés. Deus? Não, eu. As palavras, quando elas nos agradam, elas são terríveis.
E se você vive o tempo todo debaixo de palavras que vão te agradando, te agradando, te agradando, daqui a pouco você esquece até que Deus falou, você esquece da sua missão. Esquece. Esquece, porque nós vemos pessoas na Bíblia esquecer. Quer viver a experiência? Se você quiser viver a experiência, você viva. Eu não quero. Para mim já basta o exemplo bíblico. Não importa o quanto Deus fale comigo, eu ainda sou sujeito a ser corrompido. Portanto, palavras, cuidado com elas. Amizades, mas pô, não vou contrariar esse cara. Não, só dessa vez não tem ninguém vendo. Não, toma aí, tá legal. Sempre tem alguém vendo, amém? Pai, Filho, Espírito Santo, os exércitos celestiais, miríades e miríades, está todo mundo vendo. Nesse mundo não existe nada escondido, porque a Bíblia diz, não há nada que faça-se oculto que não seja revelado. Então não tem esse papo de que tem alguma coisa escondida. Não existe nada escondido nesse mundo, porque a Bíblia diz que Deus trará juízo toda a obra. Então não existe nada escondido. Esse caso do profeta sem nome ou desconhecido é algo muito forte para mim, é uma lição que eu aprendi e eu não abro mão dela. Portanto, se alguma coisa está me incomodando, eu pulo logo fora. Inclusive essa semana o irmão esteve conversando comigo, uma situação de emprego, onde no emprego está cheio de ladrão, cheio de gente desviando isso, desviando aquilo outro. Ele falou assim, estou pensando em sair desse emprego. Eu falei, vai nessa tua força. Senão daqui a pouco tu vai se ver obrigado a estar roubando, enganando e mentindo. Não é? Porque se tu está num meio em que Deus não mostrou o propósito, não, fica aí, se Deus não falou, fica aí, meu irmão. Se você está se sentindo ser minado, forçado a uma situação, escapa logo disso. Deus proverá. Porque você não está pensando em si mesmo, né? Quem quer sair do emprego? Quem quer perder recurso financeiro? Você está pensando em glorificar a Deus. Diferente do que pensou o nosso profeta sem nome. Ele pensou nele, porque as propostas foi, vem comigo, come, bebe. Olha, isso aí não é para Deus. Está pensando nele. Se eu só continuar aqui, tem um caso de Sansão. Você lembra de Sansão? O homem das tranças. Sansão, quando ele é persuadido por Dalila, lembra que ela o enganou várias vezes, né? Me conta em que consiste a tua força. Aí ele diz assim, se eu for preso por isso, por aquilo outro, as minhas forças vão embora. Aí ela foi e amarrou ele. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele arrebentou tudo. Tu me enganou. E essa história foi não sei quantas vezes. Quem sabe quantas vezes foi essa brincadeira? Ninguém sabe, ninguém lembra. Foi um bocado de vezes essa brincadeira aí. Pelo menos umas 3 vezes eu lembro dessa história de, olha, vem os filisteus, e ela queria testar a força dele, se realmente, ela não acreditava nela, ela queria realmente testar se aquela era a questão. E Sansão, nós temos aí algumas opiniões diferentes, mas vamos nos prender a um detalhe. Sansão diz assim, olha, nem a meu pai, nem a minha mãe, a ninguém eu nunca revelei este segredo. Ele diz isso. Por quê? Porque ele realmente acreditava, eu entendo dessa maneira, ele acreditava que a força dele estava nos cabelos. Ele acreditava. Não é o que eu particularmente acredito. Eu vou além disso, mas Sansão está acreditando que as suas forças estão nos seus cabelos. Nós temos alguns Sansões aqui em nosso meio, né? Quando ele acredita nisso, ele não quer contar, mas vem Dalila e uma vez, Dalila 2 vezes, Dalila 3 vezes, Dalila
chora, passa a noite inteira chorando. Se ela trabalhasse na Globo, ela ia ganhar uma grana preta. Artista de primeira. Passa a noite inteira chorando, não come, não bebe, só se lamentando. Não, você não confia em mim, você não me ama, e tal, você não me diz em que consiste a tua força. Sansão não aguenta a noite inteira aquela mulher chorando. Tudo bem. Cedeu. Cedeu por quê? Por causa de palavras. Ele não percebeu que ele não tinha do seu lado uma mulher que o amava e o respeitava. Ele não percebeu isso, porque segredo todo mundo tem. Não tem? Tem segredo, irmão Francisco? Aí, irmã, aí depois conversa com ele. Tem segredo, Juarez? Não, vai dizer que não, né? Segredo todo mundo tem. Amém? O caráter do ser humano faz com que ele tenha segredos. O que são esses segredos? São as suas próprias intimidades, a sua própria maneira de ser. Né? Como diz no filme Titanic, né? O coração de uma mulher são águas profundas que escondem muitos segredos. Então, presta bem atenção. Sansão tinha um segredo, mas ele não aguentou a pressão. E ele não entendeu que a mulher que está do lado dele é má. Se fosse boa, respeitaria a intimidade dele. Não, tu não quer falar, vamos tocar a vida. Tu está fazendo a mínima diferença. O que importava para ela, em que consistia a força dele. Mas ele não foi capaz de discernir que ele estava casado com uma serpente. Pior de tudo, jararaca que nem pisca. Esperta pra caramba, já corrompida, já tinha lá uma promessa dela ficar rica, com cinturões de prata e de ouro, de uma comitiva imensa. Depois de traí-lo, ela ficou riquíssima. Então, meu irmão, primeiro Sansão não discerniu, e outra, como ele acreditava que ali estava a fonte da sua força, ele foi corrompido em quê? No seu fator psicológico. Ele deveria ter dito assim: olha, se tu quiser continuar morando do meu lado, vivendo comigo, esquece esse assunto. Se tocar de novo nesse assunto, eu não vou usar minha força não, mas tu vai ficar sozinho. Ele poderia. Essa seria a atitude correta de Sansão. Mas não, apaixonado, né? A Bíblia diz que Sansão não podia ver uma mulher. Não tem nada a ver contigo não, Márcio. Sansão não podia ver uma mulher. O cara era mulherengo. Casou lá com uma filisteia não sei aonde, casou com uma de Midian, via lá, ele queria casar. O negócio dele era casar. Resultado, olhou para Dalila, já pré-moldada para aquela situação, com as roupas mais chiques do mundo, até fazendo o que ele gostava de fazer, que era carregar água na fonte, mas disfarçada de boa dama. Sansão embarcou. Seu fator psicológico foi completamente corrompido. Ele acreditava e dizia: eu não revelei isso para ninguém, nem para o meu pai, nem para minha mãe. Mas para mim tu vai revelar. E todo dia, em que consiste o fator da tua força? Em por que tu é forte? O que tem a ver tu com o teu Deus? E toma, e toma, e toma. Em vez de ele dizer assim: chega disso, estou indo embora, ele continuou lá. Quem foi mais forte, Sansão ou Dalila? Sansão, um homem forte daquele jeito, que matou um leão, matou um cabrito, matou... Na mão ele resolvia qualquer parada. Mas ele estava envolvido num meio que nós podemos considerar má conversação. E ele foi corrompido, como Paulo diz: não vos enganeis. Quem sabe se Paulo não conhecia a história de Sansão, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Tem que viver alerta a essas questões. Então, o ser de Sansão foi movido, corrompido. O ser do profeta desconhecido foi movido, foi corrompido. Paulo adverte, e por causa disso nós temos visto muitas quedas, porque está faltando vigilância.
Eu vi 2 vezes para você não esquecer mais. Vigilância, vigilância, vigilância sempre. Pastor, como o senhor falou a respeito da Lídia, que ela já tinha sido preparada, então pode dizer que, de repente, dependendo dos meus desejos, do que eu quero, que venha me agradar, me satisfazer, o diabo pode preparar uma situação para mim, planejar tudo e de pegar nela, naquele laço? Exatamente. Sansão era um mulherengo. Tem muita gente que não detectou isso, mas quando a gente estuda no seminário, uma das coisas que a gente descobre no seminário é que Sansão era um cara mulherengo. Ele não ficava sozinho, ele não aceitava ser um solteirão. Ele queria casar. Ele se agradava de uma aqui, de uma lá, e sempre os agrados dele eram de gente fora da nação de Israel, o que já era proibido. Entende? O escritor, lá quando está falando sobre Sansão, diz que Sansão se agradou de uma filisteia, e seus pais não compreenderam que isto provinha do Senhor. Mas não provinha mesmo. O escritor está dizendo que provinha do Senhor, mas não provinha. Ele, quando escreve a história de Sansão e coloca essa frase, ele está errado, porque a regra de Deus era que os filhos de Israel não se misturassem com mulheres estranhas. Agora, como Sansão era mulherengo, o diabo aprontou uma para ele. Botou uma mulher lá toda bonitona, toda maquiada, imagina-se lá com as roupas mais finas, numa tenda luxuosa montada no deserto. Daqui a pouco Sansão está observando aquilo, vê uma mulher sozinha, se aproxima. Aí o diabo diz assim: estava esperando você. Olha. Se o ser humano deixar a natureza humana ficar vulnerável, aí ele está dando permissão de o cristianismo também não existir. Então, quem tem que ter nós temos que negar nossa própria vontade, como diz aqui, que homens parecem ser bons, mas ele fala a palavra boa, mas ele é mau. Aqui em Mateus 12, que é raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala que o coração está cheio, e o homem de bom tira o tesouro, boa coisa. Certo. E o homem mau tira coisas mais do seu mau tesouro. Aí digo dos que de toda palavra frívolas proferiram os homens, dela darão conta no dia do juízo. Exato. Palavras frívolas. É justamente o que nós estamos falando. As más conversações. O que é uma palavra frívola? Seria uma palavra, em outras traduções, fria. Ou seja, uma palavra fora de contexto, uma palavra, sabe, sem sentido, uma palavra, como nós dizemos, à toa, uma palavra que não gera nenhuma realidade dos fatos. É uma palavra perdida nos seus contextos, nos seus sentidos. E é disso que estamos falando. Palavras, como Paulo diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Más conversações está cheio de palavras frívolas. E essas palavras frívolas nós temos que saber identificar, meu irmão. Você está levando a sua vida cristã lá, caminhando, pagando o seu preço. Você tem que estar vigiando. Se vem um assunto que você vê nesse assunto não existe nenhuma edificação, se não existe edificação naquele assunto, interrompe ele logo. Interrompe, senão daqui a pouco, naquele assunto besta, sem sentido, que não te diz respeito, que não te interessa, que não vai fazer parte do teu futuro, naquele assunto daqui a pouco tu está dando a tua opinião. Aí a tua palavra também entra aqui, frívola. Aí você diz, mas eu não tinha nada com isso, então por que falou? Se a Escritura diz, por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás justificado. Partindo então, pastor, desse princípio aí de que as más conversações corrompem os bons costumes, a gente tomando por exemplo a rebelião no céu, aqueles 12 espias, a gente conclui então que as más conversações elas vão convergir para o mais trágico, que é disseminar um mau conceito que vai gerar uma rebelião, que é a tragédia
final, né? E corroborando com isso aqui em Provérbios 27, 12 diz que o prudente, ele vê o mal e se esconde, mas o tolo passa adiante e sofre a pena. Perfeito. O irmão falou uma coisa aí que Deus usou para alcançar muitas mentes. O Espírito de Deus usou o irmão numa colocação aí poderosa. Agora, eu quero falar sobre o detalhe dos espias que o irmão mencionou. Quando eles voltam, que Moisés vai inquirir deles depois de 40 dias, né, andando na terra prometida, eles voltam, tinham sido enviados 12. 11 tem um relatório, ou melhor, 10 tem um relatório e 2, Josué e Caleb, possuem um outro relatório. Deus havia falado e o povo não tinha dúvida. Saíram do Egito com uma promessa e no meio do deserto Deus continua falando e diz assim: essa terra aí eu dei a vocês, essa terra é vossa. Eles têm uma promessa. Mas entre o cumprimento da promessa, né, vem a prova. Isso aí é normal, isso é regra. Olha o que o povo vê. O povo vê 10 pessoas dizendo não. E vê 2 pessoas dizendo sim. Mas eles têm uma promessa que, independente do sim ou do não, cada um tinha que continuar andando e vivendo segundo a promessa. Mas a massa aqui, ó, a grande massa dizendo não, o que o povo faz? Não, nós não vamos poder então alcançar essa terra. A Bíblia diz que aquele povo chorou e pranteou a noite inteira e quiseram até apedrejar Moisés. Então virou um povo se rebela contra Moisés por causa de 10 vagabundos que perdem a fé no meio do caminho. Mas o povo não soube discernir. Não, peraí, foram 12. A grande maioria está dizendo que não dá para possuir a terra. Olha o relatório da maioria. Ou seja, olha a má conversação da maioria. Corrompeu o bom costume, a doutrina, a promessa. Por isso, irmão, é que eu digo, o que estão falando? O assunto é Bíblia? O assunto é bom? Palavras edificantes? Ah, mas poxa, meu irmão, hoje veio de casaco amarelo, hoje, caramba, um sol desse, o cara de casaco amarelo. O que é problema teu? Você que vai sentir calor? Por que as pessoas se preocupam até com a roupa do outro? E olha lá, se vier a chuva que o fulano está esperando, eles vão morrer afogados. Aí daí. Se isso é uma brincadeira, tudo bem, vamos brincar. Mas se é sério, meu irmão, escapa desse tipo de gente, meu irmão. Porque daqui a pouco você vai olhando e não vai ver mais eles dentro da igreja, porque a seleção é feita todo dia. Pastor, esses 2 exemplos que você deu aí, um foi o profeta desconhecido, né? Que acontece? Ele confiou, né, naquilo que o outro profeta falou com ele, né? A Bíblia diz, né? Maldito é o homem que confia no outro homem. Ele, de hipótese nenhuma, ele orou para saber se vinha de Deus aquilo ali. E a Bíblia também diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. E a cobrança foi muito grande, né? E o outro item foi o que o senhor falou com relação à Sansão, né? Mesma coisa, ele confiou numa mulher, mas pode ser nenhum dos 2 itens. Você vê que eles fizeram uma oração antes, e ele tinha uma dúvida, porque ele 3 ou 4 vezes ele citou isso, então existiu uma dúvida. De maneira nenhuma ele orou, entendeu? Então eu acredito que faltou oração. Se existe uma dúvida, tem que orar. Faltou a vigilância. E Deus opera na dúvida. Exato. E o nosso Deus também não é um Deus. A Bíblia, Paulo fala que nosso Deus não é um Deus de confusão. Se ele falou uma coisa agora, como é que vem outra pessoa falar?
né? Exato. Então, eu acredito que faltou uma oração em ambos. Isso. Faltou vigiar, faltou orar, faltou a vida com Deus real. Igual que Jesus fala, vigiar e orar. Exato, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então o que acontece? Se eu tenho uma palavra que vem de Deus, eu tenho que entender que homens não podem mudar esse caminho. Se eu tenho uma direção dada por Deus, só Deus poderá me redirecionar. Aqui no ministério, de 6 em 6 meses, eu estou tomando caminhos diferentes. Inclusive, passou agora, quando entrou o mês de junho, teve visão aqui na igreja de vestes sendo trocadas, vestes vindo do céu. E eu falei, depois no dia seguinte que a minha esposa falou, é a mudança da dispensação. Eu falei, isso mesmo. Então Deus já tinha revelado. Já estamos numa nova dispensação. Cada dispensação, Deus me dá uma direção diferente. Aqui é assim. A cada 6 meses Ele me orienta a atacar algum setor, alguma coisa que eu vou fazendo. Agora, homens não podem mudar a prévia da direção que Deus me deu. Eu não sou movido por homens. Quantas vezes meu pai e minha mãe já disseram para mim, você não acha que você está pegando pesado demais, não? Eu falei assim, sobre isso aí a gente não vai nem conversar. Porque homens não podem me mover. Eu tenho certeza absoluta que meu pai e minha mãe querem meu bem. Mas não entendem o que eu entendo, não ouviram o que eu ouvi, não conhecem o que eu conheço. Querem o meu bem? Querem o meu bem, mas espiritualmente não podem me aconselhar. Entende? Podem me dar 1000 conselhos, sei lá de quê, mas espiritualmente não. Espiritualmente cada um tem a sua vida com Deus, tem que saber caminhar, e depois que você já ouviu Deus, nada pode te mover daquela direção. Então como é que eu ando? Deus olha para mim e diz assim, entra nessa estrada aí. Tá, Senhor, caminha, vou caminhando. Enquanto enquanto aquela mesma voz que falou comigo no começo da estrada, eu não ouvi-la novamente, eu vou continuar naquela estrada. Só Ele vai me mudar dali. Tem pessoas que não, que ouvem Deus como o profeta desconhecido ouviu, que ouvem Deus como Sansão ouviu, mas um ser humano consegue divergi-lo, dissuadi-lo, mudar o seu caminho. Isso é o que não pode acontecer. Quando isso acontece, assim como nós vemos com o profeta desconhecido e com Sansão, a queda acontece. Qual seria o projeto de Deus com Sansão? Morrer debaixo daqueles escombros? Morrer cego, humilhado debaixo daqueles escombros? Não, isso não é projeto de Deus para ninguém. Não era esse o projeto. Qual era o projeto para o profeta desconhecido? Morrer? Assassinado por um leão? Não, não era esse o projeto. O caminho dele não era nem aquele, ele já tinha até passado daquele caminho, não tinha leão nenhum. Amém? Então, a queda está aí diante de nós. Lembra que foi dito para Caim? Né? Se procederes bem, tudo bem. Se procederes mal, o mal está aí à porta. Cabe a ti dominá-lo. Né? Como é que você domina o mal? Muitas vezes é se afastando dele, fugindo dele, correndo dele. Não, vou passar ali, aquele cara já vem com aqueles papos besta, aí, vou nem por lá, vou por aqui. Não vou estar. E vai seguir o seu caminho. Amém? Podemos ficar por aqui então? Ficamos por aqui. Vamos estar agradecendo a Deus. Senhor amado, Deus vivo e poderoso, nós te glorificamos por esta manhã, ó Deus, Deus do Senhor, até aqui nos tem sustentado. Ó Deus, nós cremos na Tua palavra e te pedimos, joga por terra os inimigos do Senhor, ó Deus. Porque nós, ó Deus, não fazemos caso de inimigo algum, pois sabemos que contigo somos sempre mais do que vencedores, por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Somos invencíveis. Se andarmos contigo, o Senhor anda conosco. E quem poderá resistir à tua mão? Pois está escrito, operando Deus, quem impedirá? Nisso cremos e repousamos e descansamos à sombra do Altíssimo, na onipotência do Todo-Poderoso. Dirige os nossos caminhos, orienta os nossos passos, ó Deus, de maneira que nós possamos alcançar a glória proposta
e glorificar o teu santo nome. Assim nos abençoe e nos despede nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.